História dos meus mais antigos antepassados de quem muito me orgulho descender. 13 de janeiro de 858. Morre, Ethelwulf, meu 37º a 45º avô, 9 vezes meu avô, rei de Kent e rei do Essex, personagem que aparece na série televisiva Vikings. Ethelwulf, rei de Kent, rei do Essex, nasceu em 800 e morreu dia 13 de janeiro de 858, era filho de Egberto, o Grande, rei do Essex e de Redburga da França, neto paterno de Almund, rei de Kent. Ethelwulf do Essex foi rei de Kent e rei do Essex desde 839 até à sua morte a 13 de janeiro de 858. Era o único filho, conhecido, do rei Egberto do Essex. Conquistou o reino de Kent em representação de seu pai em 825, e foi algum tempo depois designado rei de Kent como vice-rei de Egberto. Sucedeu ao seu pai como rei do Essex, a quando da morte de Egberto em 839, momento em que o seu reino se estendia desde o condado de Kent, no leste, até Devon no oeste. Ao mesmo tempo, o seu filho mais velho Ethelstan tornou-se vice-rei de Kent. Antecedentes. No início do século IX, a Inglaterra estava quase completamente sob o controle dos anglo-saxões, sendo a Mércia e o Essex os mais importantes reinos do sul. A Mércia foi dominante até à década de 820, e exerceu a soberania sobre a Anglia Oriental e Kent, mas o Essex foi capaz de manter a independência de seu vizinho mais poderoso. Offa, rei da Mércia, de 757 a 796, foi a figura dominante da segunda metade do século VIII. O rei Beorhtric do Essex casou com a filha de Offa em 789. Beorhtric e Offa mantiveram o pai de Ethelwulf, Egberto, no exílio, e ele passou vários anos na corte de Carlos Magno, em França. Egberto era filho de Almund, que tinha sido rei de Kent, em 784. Após a morte de Offa, o rei Snulf da Mércia manteve o domínio da Mércia, mas não se sabe se Beorhtric alguma vez aceitou a subordinação política, e quando ele morreu, em 802, Egberto tornou-se rei, talvez com o apoio de Carlos Magno. Durante 200 anos, 3 famílias lutaram pelo trono saxão ocidental, e nenhum filho seguiu seu pai como rei. Nada está registado dos primeiros 20 anos do reinado de Egberto, além de campanhas contra a Cornualha nos anos 810. O historiador Richard Abels argumenta que o silêncio da crónica anglo-saxónica foi provavelmente intencional, ocultando o expurgo de Egberto pelos nobres aliados de Beorhtric e a supressão das linhas reais rivais. As relações entre os reis da Mércia e seus súbditos de Kent eram distantes. A Inglaterra sofreu ataques dos vikings no final do século VIII, mas nenhum ataque foi registado entre 794 e 835, quando a ilha de Sheppey, em Kent, foi devastada. Em 836, Egberto foi derrotado pelos vikings em Carhampton, Somerset, mas em 838 venceu uma aliança de homens da Cornualha e vikings na Batalha de Inkster Down. Juventude de Ethelwulf. Há registro de Ethelwulf, pela primeira vez em 825, quando Egberto venceu a Batalha de Ellandun, em Wiltshire, contra o rei Beornulf da Mércia, encerrando a longa ascendência mércia sobre o sul da Inglaterra. Egberto seguiu enviando Ethelwulf com Ealstan, bispo de Sherborne, e Wulfheard, e Aldorman de Hampshire, com um grande exército em Kent para expulsar Baldredo. Ethelwulf era descendente dos reis de Kent, e foi vice-rei de Kent, Surrey, Sussex e Essex, foram então integrados no reino, até que herdou o trono do Essex em 839. O seu reinado é recordado em cartas, em algumas das quais o rei Egberto agiu com a permissão de seu filho, tal como fez uma concessão, em 838, ao bispo Beornund de Rochester. O próprio Ethelwulf emitiu uma carta como rei de Kent no mesmo ano. Ao contrário de seus antecessores mercianos, que alienaram o povo de Kent, governando à distância, Ethelwulf e seu pai cultivaram, com sucesso, o apoio local, promovendo os seus interesses. Na opinião de Abels, Egberto e Ethelwulf recompensaram os seus amigos e expurgaram os partidários de Mércia. Os historiadores adotam pontos de vista diferentes sobre a atitude do novo regime com a Igreja de Kent. Em Canterbury, em 828, Egberto concedeu privilégios ao bispado de Rochester e, segundo o historiador da Inglaterra anglo-saxã Simon Keynes, Egberto e Ethelwulf tomaram medidas para assegurar o apoio ao arcebispo Wulfredo. Reinado.
Os historiadores apresentam opiniões contraditórias sobre Ethelwulf. De acordo com Richard Humble, Ethelwulf tinha um estilo próprio de realeza. Ethelwulf tinha chegado ao trono do Essex por herança. Ele provou ser muito religioso, amaldiçoado com um fraco sentido político, e com muitos filhos capazes e ambiciosos. Para Frank Stanton, Ethelwulf parece ter sido um homem religioso e sem ambição, para quem o envolvimento na guerra e na política era uma consequência desagradável da sua posição. No entanto, Janet Nelson acha que o seu reinado foi subestimado nos estudos modernos, e que ele estabeleceu as bases para o sucesso do rei Alfredo. Na visão de Simon Keynes, foi ele, mais do que qualquer outro, que garantiu a riqueza política do seu povo, no século IX, e que abriu as vias de comunicação que o conduziram através dos reinos francos e através dos Alpes para Roma. Vida familiar. Um dos primeiros atos de Ethelwulf como rei, foi dividir o reino. Deu a metade oriental, incluindo Kent, Essex, Surrey e Sussex, ao seu filho mais velho Ethelstan. Ethelwulf manteve a zona ocidental do Essex, Hampshire, Wiltshire, Dorset e Devon, para si. Ethelwulf e a sua primeira esposa, Osburga de White, minha 37ª avó, 8 vezes minha avó, tiveram 5 filhos e uma filha, Ethelstan, Ethelbaldo, Ethelberto, Ethelredo e Alfredo. Cada um dos seus filhos, à exceção de Ethelstan, sucederam-lhe no trono. Alfredo, o mais novo, é elogiado como um dos maiores reis de sempre a reinar na Inglaterra. A única filha de Ethelwulf, Ethelgita, foi casada, ainda criança, com Burgredo da Mércia. A peregrinação a Roma, casamento, conspiração de Ethelbaldo e morte. A fé sempre foi uma parte importante na vida de Ethelwulf. No primeiro ano de seu reinado planeou uma peregrinação a Roma. Devido ao aumento de incursões, sentiu a necessidade de apelar ao Deus dos cristãos para que este o ajudasse contra o inimigo, tão ágil, numeroso e profano. Em 853, Ethelwulf enviou o seu filho Alfredo, uma criança de 4 anos, a Roma. Em 855, perto de um ano após a morte de sua mulher Osburga, Ethelwulf seguiu Alfredo a Roma. Distribuiu o ouro ao clero de São Pedro e ofereceu os cálices do mais puro ouro e candelabros de prata feitos pelos saxões. Durante o seu regresso, em 856, Ethelwulf casou com Judite de Flandres, uma princesa franca e bisneta de Carlos Magno. Ela teria aproximadamente 12 anos e era filha de Carlos, o Calvo, rei dos francos ocidentais. Ao chegar à Inglaterra, em 856, Ethelwulf deparou-se com uma enorme crise. O seu filho mais velho sobrevivente, Ethelbaldo, tinha preparado uma conspiração com o magistrado-chefe do distrito de Somerset e contra o bispo de Sherborne para se opor à regência de Ethelwulf. Havia apoio suficiente a Ethelwulf, quer para iniciar uma guerra civil como para desterrar a Ethelbaldo e os seus conspiradores, mas em vez disso, Ethelwulf entregou o Essex Ocidental a seu filho e ficou com o Essex Central e o Essex Oriental. A ausência de moedas com o nome de Ethelbaldo sugere que a cunhagem, no Essex Ocidental, foi sempre feita com o nome de Ethelwulf até à sua morte. Ethelwulf governou até à sua morte a 13 de janeiro de 858. O reinado de Ethelwulf atribuiu uma concessão especial às rainhas saxãs. Os saxões ocidentais não permitiam que a rainha se sentasse junto ao rei. O facto é que elas não eram chamadas de rainhas, mas sim tratadas como simplesmente a mulher do rei. Esta restrição foi levantada para a rainha Judite, provavelmente por sua alta nobreza de princesa europeia. Ethelwulf foi sepultado primeiro em Steyning, e mais tarde trasladado para Old Minster, em Winchester. Os seus restos mortais descansam agora num dos vários sarcófagos da Catedral de Winchester. Família e descendência. Ethelwulf casou, em 830, com Osburga de White, minha 37ª a 45ª avó, 8 vezes minha avó, filha de Oslac de Hampshire e de Edburga de White, com a qual teve 6 filhos, 4 dos quais foram reis do Essex. Ethelstan, filho mais velho. Único que não reinou. Ethelbaldo, casou em 858 com Judite, esposa de seu pai. Reinou de 858 a 860. Ethelberto, rei do Essex. Ethelredo, rei do Essex, casou com Wulfilde, meus 36º a 44º avós,
8 vezes meus avós. Etelgita, casada com Burgredo de Mércia. Alfredo, o Grande, rei do Essex, ao suceder seu irmão, casou com Eusvita, meus 36º a 43º avós, 8 vezes meus avós.